Você sabia que a cada ano o mundo consome impressionantes 5,8 milhões de toneladas de bacon, presunto, pepperoni e carne enlatada? Apesar dos avisos médicos de que essas carnes podem aumentar o risco de câncer em 18%, nós simplesmente não conseguimos parar. Nos Estados Unidos, a obsessão é tão grande que se empilhássemos todo o porco processado comido em um ano, a montanha de carne encheria o Grand Canyon. Como uma única matéria-prima pode se transformar em milhares de produtos viciantes? Hoje, vamos entrar na máquina global que alimenta o planeta. A jornada para criar a proteína mais consumida da Terra não começa em uma fábrica fria de aço, mas sim sob o sol, em campos abertos, onde a ciência genética encontra a natureza. Esqueça as imagens de gaiolas apertadas e escuras que você talvez tenha visto no passado. Para atingir o nível de excelência exigido hoje, a indústria precisou evoluir. Estamos falando da elite dos suínos, a raça Berkshire. Estes porcos de pelagem negra são escolhidos a dedo por um motivo biológico muito específico: a sua incrível capacidade de criar marmoreio. O marmoreio é aquela gordura intramuscular preciosa que derrete na boca, e é isso que separa uma carne comum de um produto de luxo. Nestas fazendas modernas, a liberdade é uma ferramenta de produção. Os animais vivem ao ar livre, movendo-se por pastagens que se estendem por centenas de hectares. E não é apenas um passeio, é um sistema rotativo estratégico. Enquanto a vara de porcos caminha, eles revolvem o solo com os focinhos, o que ativa os micróbios da terra e melhora a estrutura do pasto. É um ciclo perfeito onde o animal ajuda a terra que o alimenta. E falando em alimentação, nada aqui é deixado ao acaso. A dieta destes gigantes é um coquetel calculado de gramíneas nativas, legumes ricos em proteínas e grãos selecionados. O objetivo é fazer o músculo crescer, mas manter a gordura entremeada nas fibras. Graças a todo esse exercício e ar puro, a gordura não fica apenas debaixo da pele, ela penetra fundo na carne. O resultado é uma matéria-prima suculenta, tenra e cheia de sabor, pronta para alimentar uma indústria bilionária. Mas criar o animal perfeito é apenas metade da batalha. O momento mais perigoso para a qualidade da carne acontece agora: o transporte. Se o animal sofrer estresse, a química do seu corpo muda e anos de trabalho podem ser arruinados em minutos. Por isso, a viagem da fazenda para a fábrica se transformou em uma operação de alta tecnologia. Os caminhões que você vê na estrada não são simples transportadores de carga. Eles são sistemas de suporte à vida sobre rodas. Para garantir que nenhum único animal se machuque, os veículos são equipados com pisos antiderrapantes inclinados e camas de palha espessas que absorvem cada solavanco da estrada. O conforto é levado tão a sério que existem sistemas de fluxo de ar contínuo circulando dentro do container. É como um ar-condicionado de precisão para gado. E a vigilância é total. Sensores monitoram a temperatura, a umidade e até os níveis de gases tóxicos 24 horas por dia. O objetivo é entregar a carga na planta de processamento sem nenhum patógeno, sem doenças e, crucialmente, sem medo. É uma ponte de biossegurança que conecta o campo à indústria. Ao passarem pelos portões da fábrica, entramos em um mundo onde a biologia cede lugar à engenharia mecânica pesada. Aqui, a precisão é medida em milímetros e o lucro em bilhões. A carcaça do Berkshire é desmontada em cortes primários: ombro, lombo, barriga e perna. Vamos focar na perna traseira, porque é ela que sustenta uma das indústrias mais lucrativas do mundo, o presunto. Sozinho, este corte gera até 100 bilhões de dólares todos os anos. É uma vaca leiteira feita de porco. O processo de transformação é brutal e fascinante. Primeiro, a carne é limpa, removendo-se tendões duros e tecidos que ninguém quer comer. Em seguida, ela é cortada e moída, mas não de qualquer jeito. Ela é misturada vigorosamente com temperos para criar uma massa rica e uniforme. O segredo daquele presunto liso e perfeito que você compra no mercado é a ausência de ar. Nas linhas industriais, máquinas de enchimento a vácuo sugam cada bolha de oxigênio antes de injetar a carne nas tripas plásticas. Sem ar, não há buracos. O resultado é um bloco sólido e denso. Se o produto for moldado em metal, a pressão é ainda maior. Prensas gigantes compactam a carne dentro de formas de aço, garantindo que a textura seja idêntica em cada centímetro.
Depois de moldados, esses blocos viajam para fornos industriais, onde cozinham lentamente para manter a umidade. Após esfriarem e estabilizarem, eles encontram a lâmina final. Fatiadores automáticos, movendo-se mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, cortam o presunto em fatias de apenas 1 ou 2 milímetros de espessura. Por que tão fino? Porque essa espessura maximiza a área de superfície, liberando uma explosão de aroma e garantindo que a carne se desmanche na boca. É engenharia aplicada ao prazer de comer. Enquanto o presunto é o rei do volume, o bacon é o rei do desejo. E o tesouro do bacon está escondido na barriga do porco. É uma parte pequena, representando apenas 15% do peso total do animal, mas é a mais valiosa. O motivo? Aquela seção transversal, hipnotizante, onde camadas de gordura branca e carne vermelha se alternam como estratos geológicos. Mas a barriga crua não tem gosto de bacon. Para chegar lá, precisamos de química. O processo começa com a cura úmida. Imagine uma máquina que parece um instrumento de tortura medieval futurista. Um injetor de múltiplas agulhas de aço inoxidável. Centenas dessas agulhas descem simultaneamente, perfurando a carne e injetando uma salmoura precisa profundamente no músculo. Essa mistura de água, sal, açúcar e especiarias não fica apenas na superfície, ela transforma a carne de dentro para fora. O sal preserva, o açúcar equilibra e a cor se estabiliza. Mas o verdadeiro sabor vem do fogo, ou melhor, da fumaça. As barrigas curadas são penduradas em prateleiras e entram em câmaras de defumação titânicas. Aqui, o controle de temperatura é crítico. O termostato é mantido rigorosamente entre 50 e 70 graus Celsius. Se ficar mais quente, a gordura derrete e o lucro escorre pelo ralo. O objetivo é cozinhar a carne sem perder uma gota de gordura. Durante horas que podem chegar a mais de 20, dependendo da receita, a fumaça de madeiras nobres como nogueira, carvalho ou macieira envolve a carne. É essa fumaça que penetra nos poros e cria aquele sabor inconfundível. Depois de sair desse banho de fumaça, o bacon é resfriado e prensado para ficar perfeitamente plano. Isso é vital para as máquinas de corte. Lâminas rotativas de alta velocidade fatiam a barriga com precisão milimétrica. Em fábricas modernas, milhares de fatias voam pela linha a cada hora, cada uma idêntica à anterior. É uma tempestade de gordura e carne, pronta para ser embalada e enviada para frigideiras em todo o mundo. Apenas alguns gramas dessa gordura derretida são suficientes para mudar o sabor de qualquer prato. Agora, deixamos a fumaça e entramos no mundo microscópico. Vamos falar do pepperoni, a alma da pizza moderna. Aqui a ciência se torna biológica. O pepperoni é uma salsicha fermentada, feita de uma mistura cuidadosa de carne das costas, ombro e barriga. A primeira etapa é a moagem. Diferente do presunto que quer ser liso, o pepperoni precisa de textura. Os moedores industriais quebram a carne em pedaços de 3 a 5 milímetros. É grosso o suficiente para que você possa ver os grãos brancos de gordura contra a carne vermelha. Mas a mágica acontece no misturador. Além das especiarias e da páprica líquida concentrada, que dá aquela cor vermelha vibrante e picância, os fabricantes adicionam um ingrediente vivo: bactérias. Cepas específicas de bactérias de ácido lático são introduzidas na mistura. É uma invasão controlada. A carne é misturada suavemente por poucos minutos para não destruir as fibras e depois é bombeada para dentro de tripas. Correntes intermináveis de salsichas são formadas e penduradas em salas gigantescas. Estas salas são câmaras de fermentação. O calor e a umidade são ajustados para acordar as bactérias. Elas começam a se alimentar e a produzir ácido, baixando o pH da carne. É isso que dá ao pepperoni aquele sabor levemente azedo e picante. Quando o nível de acidez está perfeito, a sala muda de ambiente para parar as bactérias e secar a salsicha. Um leve toque de fumaça finaliza o processo, mas a engenharia não para por aí. O corte final é crucial. Fatiadores de altíssima velocidade cortam o pepperoni em discos ultra finos, com menos de 2 milímetros de espessura. Isso não é para economizar carne, é física pura. Essa espessura permite que o calor do forno de pizza penetre instantaneamente, derretendo a gordura de forma uniforme.
Mais importante ainda é o que faz a fatia se curvar nas bordas, criando aquela tacinha crocante de gordura que vemos nas pizzas da Domino's. Milhões de fatias são consumidas todos os dias, graças a essa precisão. Finalmente, chegamos ao sobrevivente final da indústria, o Spam. Por mais de 80 anos, essa lata azul e amarela tem sido um ícone, mas muitos não entendem a tecnologia que a torna possível. Ao contrário do que dizem as lendas urbanas, não é uma mistura de restos misteriosos. O processo começa com o ombro do porco, moído de forma grossa para manter a estrutura da fibra muscular. A diferença-chave aqui é que eles querem que você sinta que está comendo carne de verdade, não uma pasta. A receita é simples, mas científica. Carne de ombro, água, sal, açúcar e 2 ingredientes vitais, amido de batata e nitrito de sódio. O sal extrai a proteína para colar a carne, o açúcar equilibra o sabor. O amido de batata está lá para segurar a umidade durante o cozimento e o nitrito protege contra o botulismo e mantém a cor rosa. Tudo isso é misturado no frio para não estragar a proteína. O que acontece a seguir é único. A mistura crua é colocada diretamente na lata de metal. A lata é selada a vácuo e fechada hermeticamente. A carne ainda está crua lá dentro. As latas então entram em um sistema de vapor de alta pressão massivo. Elas são cozidas por 75 minutos a temperaturas extremas. Basicamente, a carne cozinha dentro de sua própria armadura de metal. Esse processo mata qualquer micro-organismo e cozinha a carne ao mesmo tempo, coagulando as proteínas em um bloco sólido e indestrutível. É por isso que o Spam pode ficar na prateleira por anos sem refrigeração. É a vitória final da engenharia sobre a decomposição natural. Começamos esta jornada imaginando o Grand Canyon transbordando com milhões de toneladas de carne. Agora, ao olharmos para essas linhas de produção infinitas, a imagem faz sentido. O que vimos hoje não é apenas comida, é o triunfo da eficiência industrial. Da genética precisa dos porcos Berkshire, nos campos abertos, até as agulhas de injeção de salmoura e os fornos de alta pressão. Cada passo é desenhado para maximizar o sabor e a produção. A humanidade criou uma máquina capaz de transformar um animal vivo em produtos padronizados, seguros e viciantes, em uma escala que a mente mal consegue compreender. O mundo consome essas toneladas, não apenas porque precisa comer, mas porque a engenharia por trás desse sabor é poderosa demais para ser ignorada. É uma força silenciosa, deliciosa e avassaladora, que molda a dieta de bilhões de pessoas todos os dias. Imagine um líquido branco que estraga em poucos dias se ficar fora da geladeira. Agora, imagine pegar milhões de litros desse líquido, lançá-lo dentro de um tornado de calor a 200 graus Celsius e transformá-lo em segundos em uma poeira capaz de durar anos. Como é possível remover toda a água sem cozinhar o leite? Bem-vindos ao interior de uma mega fábrica, onde a engenharia luta contra o tempo para transformar a natureza em pó. A jornada começa muito antes das máquinas gigantes serem ligadas. Começa no campo, em uma corrida contra um inimigo invisível e mortal, o tempo. O leite é 87% água, um ambiente perfeito para bactérias se multiplicarem. Assim que sai da vaca, o relógio biológico começa a contar. Para vencer essa guerra, a primeira arma é o frio. Imediatamente após a ordenha, o líquido é resfriado a 4 graus Celsius. Não é apenas frio, é a temperatura exata para colocar a biologia em hibernação. Mas o desafio real é mover esse oceano branco. Imagine uma frota de caminhões-tanque, verdadeiros cofres de aço inoxidável sobre rodas, cruzando as estradas. Cada um deles funciona como uma garrafa térmica gigante, blindada contra o calor do sol, transportando dezenas de milhares de litros de fazendas distantes até o coração da indústria. Quando esses gigantes de metal chegam aos portões da fábrica, a tensão aumenta. Eles não podem simplesmente descarregar. Aqui, a segurança é paranoica. Antes de qualquer mangueira ser conectada, uma equipe de elite entra em ação. Técnicos de laboratório, vestindo jalecos brancos imaculados, extraem amostras de cada tanque. Em minutos, eles realizam uma bateria de testes que determinaria o destino de toneladas de produto. Eles buscam intrusos microscópicos, salmonela, listeria, qualquer sinal de contaminação. Eles medem a gordura e a proteína com precisão decimal. Se um único indicador estiver fora do padrão, todo o caminhão, valendo milhares de dólares, é rejeitado na hora.
Não existe quase bom nesta indústria. Somente quando o computador dá o sinal verde é que as válvulas se abrem e o leite é bombeado para dentro, entrando em um sistema de tubos de aço, onde nunca mais verá a luz do dia, nem será tocado por mãos humanas. Agora que o leite está dentro da fortaleza de aço, ele precisa ser preparado. A primeira etapa é um ato de violência controlada chamado pasteurização. O objetivo é simples: matar qualquer bactéria nociva sem destruir o sabor, mas fazer isso requer um domínio absoluto da temperatura. O leite flui para dentro de trocadores de calor, um labirinto de placas metálicas finíssimas. Em questão de segundos, o líquido que estava gelado é disparado para 72 graus Celsius. É um calor intenso, suficiente para queimar a pele, mas calculado para ser fatal apenas para os micróbios. O segredo aqui é a velocidade. O leite suporta esse inferno térmico por exatos 15 segundos. Se ficar mais tempo, ele cozinha e perde os nutrientes. Se ficar menos, não é seguro. É um equilíbrio na lâmina de uma faca. E então, tão rápido quanto subiu, a temperatura é derrubada. O sistema força o resfriamento imediato de volta para menos de 5 graus. Esse choque térmico brutal garante que o leite que segue adiante é estéril, seguro e ainda fresco. Sensores digitais monitoram cada gota. Se a temperatura variar meio grau que seja, o fluxo para automaticamente. Nada escapa ao olhar eletrônico da fábrica. O que temos agora é um líquido seguro, mas ainda é apenas leite cru. Para transformá-lo em um produto industrial perfeito, precisamos desmontá-lo peça por peça. Na natureza, o leite varia. No verão, a gordura muda. No inverno, a proteína altera. Mas a indústria não aceita variações. Cada colher de pó deve ser idêntica à anterior. Para conseguir isso, o leite entra nas centrífugas. Imagine um tambor de metal girando a milhares de rotações por minuto. A força gerada aqui é colossal, muitas vezes maior que a gravidade da Terra. Sob essa pressão esmagadora, o leite se divide. A gordura, que é mais leve, é arrancada do líquido e sai como creme. O leite desnatado, mais pesado, é arremessado para as paredes da máquina. É física pura, separando a natureza em seus componentes básicos. Não há batedeiras, apenas a força bruta da velocidade separando moléculas. Agora, os engenheiros tornam-se arquitetos. Eles pegam o leite desnatado e injetam de volta uma quantidade matematicamente precisa de creme. Se a receita pede 26% de gordura, a máquina entrega exatos 26%. Nem mais, nem menos. Computadores analisam o fluxo em tempo real, ajustando as válvulas instantaneamente. O resultado é um leite padronizado, um líquido projetado para ser consistente, pronto para enfrentar o maior desafio de todos, a remoção da água. Aqui encontramos um problema físico. O leite é quase 90% água. Para virar pó, essa água tem que sumir. Mas se fervermos o leite a 100 graus, como fazemos na cozinha, ele vai queimar, caramelizar e ficar com gosto ruim. A solução dos engenheiros é genial. Eles mudam as leis da física. O leite entra em torres gigantescas, chamadas evaporadores. O interior dessas máquinas está sob vácuo. Quando você retira a pressão do ar, a água não precisa chegar a 100 graus para ferver. Lá dentro, o leite ferve a apenas 55 graus Celsius. É uma ebulição suave, morna, que preserva todas as vitaminas e o sabor fresco. Enquanto o leite desce pelos tubos metálicos, o vapor é sugado para fora. O líquido vai ficando mais grosso, mais denso, transformando-se em um concentrado rico e amarelo, muito parecido com o leite condensado. Neste estágio, metade da água já foi embora. Mas o leite ainda é líquido. Retirar o resto da umidade é a parte mais difícil e perigosa. Se usassem apenas calor, o produto viraria uma pedra dura. Para criar um pó fino e solto, é preciso uma tecnologia que parece mágica. Chegamos ao coração da fábrica. A torre de secagem, ou spray dryer, é uma estrutura titânica, muitas vezes com a altura de um prédio de vários andares. O que acontece aqui dentro é um caos controlado. O leite concentrado e viscoso é bombeado para o topo da torre. Lá, ele é forçado através de bicos minúsculos sob alta pressão, ou discos que giram tão rápido que zumbem como motores a jato. Essa ação pulveriza o leite. O líquido denso explode em uma névoa fina, composta por bilhões de gotículas microscópicas flutuando no ar.
No mesmo instante, um furacão de ar quente a 200 graus Celsius é soprado para dentro da câmara. O encontro é dramático. O ar quente atinge a névoa. Como as gotículas são minúsculas, a água restante evapora em uma fração de segundo. É tão rápido que o calor não tem tempo de estragar o leite. A gota líquida seca instantaneamente enquanto cai, transformando-se em uma esfera perfeita de pó. Olhando através das janelas de inspeção, parece que está nevando dentro da torre. Uma nevasca de pó branco caindo suavemente para o fundo. Em segundos, o que era um líquido biológico perecível se transformou em matéria seca, estável e estéril. Ciclones de ar capturam cada grão de pó, garantindo que nada seja desperdiçado, mas o processo ainda não acabou. O pó está quente e frágil. O pó recém-nascido sai do inferno da torre precisando de cuidados. Ele viaja para um sistema chamado leito fluidizado. É uma visão hipnotizante. Uma corrente suave de ar frio é soprada de baixo para cima, fazendo com que o pó sólido flutue e se comporte exatamente como um líquido. Ele borbulha, corre e flui como água, mas é seco. Esse banho de ar esfria as partículas suavemente, impedindo que a gordura derreta e forme grumos. O objetivo é que cada grão fique solto. Para garantir a perfeição, o pó passa por peneiras vibratórias que tremem sem parar. Essas malhas de aço capturam qualquer partícula que seja grande demais ou qualquer impureza minúscula que possa ter entrado. O que passa pela peneira é ouro branco, um pó fino, uniforme, da cor do marfim, que flui como a areia do deserto. Muitas vezes uma pitada invisível de lecitina de soja é pulverizada sobre o pó nesta fase. Isso é o que garante a mágica quando você coloca o leite no café. Faz com que o pó afunde e se dissolva instantaneamente, em vez de flutuar na superfície. Tudo é pensado para a experiência final. O produto agora é tecnicamente perfeito, mas ele tem um inimigo mortal esperando do lado de fora: o oxigênio. O oxigênio é vida para nós, mas morte para o leite em pó. O contato com o ar faz a gordura oxidar, deixando o produto com gosto rançoso em pouco tempo. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Máquinas automáticas enchem latas, sacos e sachês em uma velocidade alucinante, sem que nenhuma mão humana toque em nada. Mas antes de fechar o pacote, acontece um truque invisível. A máquina injeta um sopro de gás nitrogênio dentro da embalagem. O nitrogênio expulsa todo o oxigênio para fora. É como criar uma atmosfera alienígena dentro da lata, onde o tempo para. O nitrogênio é um escudo invisível que preserva o frescor. Agora, hermeticamente selado, o leite em pó pode durar anos. Ele pode viajar em contêineres de navios sob o sol escaldante, pode ser estocado em armazéns no deserto ou levado para missões de ajuda humanitária. Detectores de metais e balanças a laser fazem a verificação final. Se a lata tiver 1 grama a menos ou um fragmento de metal, ela é chutada da linha. Somente a perfeição é encaixotada e despachada para o mundo. De volta à sua cozinha, em uma manhã tranquila, você pega uma colher desse pó e o mistura no café. Ele desaparece em um redemoinho cremoso instantaneamente. Parece simples, não é? Mas lembre-se do que você acabou de ver. Aquele pó branco é um sobrevivente. Ele viajou centenas de quilômetros, foi resfriado, aquecido, girado a velocidades insanas, fervido no vácuo e seco em um tornado de fogo. É o triunfo da engenharia humana sobre as limitações da biologia. O leite que duraria dias, agora é eterno. Transformamos um líquido frágil em um recurso estratégico que alimenta o planeta. Isso não é apenas comida, é o verdadeiro poder da indústria. Obrigado por assistir. Imagine abandonar 400 animais domésticos, criaturas frágeis que morreriam sem cuidados humanos, numa rocha congelada e isolada no meio do oceano. A lógica diz que o resultado seria o fim total em um único inverno. Mas quando os humanos retornaram 75 anos depois, não encontraram um cemitério. Eles encontraram uma nova máquina biológica. A natureza havia reescrito o código genético desses animais para sobreviver ao inferno. Como um erro agrícola de 1896 se transformou no experimento evolutivo mais brutal da história. Para entender a magnitude deste evento, precisamos olhar para o laboratório onde tudo aconteceu. A ilha Campbell não é um pasto verdejante, é uma fortaleza de pedra vulcânica localizada na latitude 50 graus sul, uma zona do planeta conhecida pelos marinheiros como os 50 Furiosos.
Aqui, a Terra é açoitada por ventos que viajam milhares de quilômetros sem barreiras, colidindo com a ilha com a força de um trem de carga. Chove ou neva em 325 dias por ano. É um lugar onde a biologia luta apenas para se manter aquecida. No entanto, no final do século XIX, a ganância industrial cegou a razão. O mundo vivia o auge da demanda por lã, e cada hectare de terra, por mais remoto que fosse, era visto como uma fábrica potencial. Foi nesse cenário que, em 1896, um fazendeiro chamado James Gordon olhou para o mapa e viu lucro onde outros viam perigo. Ele iniciou uma operação logística titânica, transportando materiais e gado através de águas traiçoeiras. O navio descarregou 400 ovelhas da raça merino e cruzamentos de merino. Estes não eram animais selvagens, eram produtos de séculos de seleção artificial humana, desenhados para produzir fibras finas e macias, mas totalmente dependentes de proteção. Eles eram tecnologia biológica, otimizada para o conforto, não para a sobrevivência. Nos primeiros anos, com a intervenção humana constante, a ilha foi forçada a se tornar uma fazenda. A população de ovelhas explodiu, atingindo um pico impressionante de 8.000 cabeças em 1913. Parecia uma vitória da engenharia agrícola sobre a natureza, mas era uma ilusão. O ecossistema da ilha, frágil e lento, começou a colapsar sob o peso de milhares de cascos. A vegetação foi devorada até a raiz. E então o mercado global interveio. A Grande Depressão de 1931 fez o preço da lã despencar. De repente, o custo de enviar um navio para o fim do mundo era maior do que o valor da carga que ele traria. A decisão foi puramente matemática. A operação foi encerrada. Os humanos partiram, levando suas ferramentas e deixando para trás 4.000 ovelhas vivas. A porta se fechou. O isolamento começou. No momento em que o último navio desapareceu no horizonte, começou o processo de reengenharia natural. Imagine a situação: 4.000 animais geneticamente programados para esperar por tosquia e ração, agora enfrentando o inverno subantártico sozinhos. A seleção natural, que normalmente leva milênios para esculpir uma espécie, aqui ligou o modo turbo. Foi um filtro brutal e imediato. A lã merino, preciosa para a indústria têxtil, tornou-se uma sentença fatal. Quando molhada pelas chuvas geladas, ela não secava. Tornava-se um manto de gelo pesado, sugando o calor corporal do animal até que o coração parasse. Os fracos morreram às centenas. Mas, neste cenário de desolação, houve uma falha na segurança da morte. A ilha Campbell tinha duas anomalias cruciais. Primeiro, o vento. As rajadas eram tão violentas e constantes que impediam o voo de moscas varejeiras. Em qualquer outro lugar do mundo, ovelhas não tosquiadas seriam devoradas vivas por larvas de parasitas. Aqui, o vento funcionava como um escudo sanitário invisível. Segundo, a ausência de predadores. Não havia lobos, não havia cães selvagens. O único inimigo era o clima e a fome. Aqueles que sobreviveram ao choque térmico inicial encontraram uma ilha que começava a se curar. Sem a pressão de 8.000 animais, a vegetação nativa explodiu em um renascimento verde. As famosas mega-ervas da ilha, plantas gigantescas e ricas em nutrientes, voltaram a crescer, oferecendo um combustível de alta octanagem para os sobreviventes. A natureza havia montado um cenário de teste perfeito, recursos ilimitados para quem conseguisse suportar o frio. A mortalidade inicial limpou o pool genético. Qualquer gene que favorecesse a produção de lã bonita, em vez de isolamento térmico, foi eliminado. Restaram apenas os defeituosos, segundo os padrões humanos, mas que eram perfeitos para a ilha. Eram os mais fortes, os mais rústicos, e eles começaram a se reproduzir. A fita do tempo avança 44 anos. Estamos em 1975. Uma expedição científica retorna à ilha, esperando documentar a extinção ou, no máximo, encontrar alguns animais doentes. O que eles viram através de suas lentes desafiou a compreensão. O rebanho não apenas estava vivo, ele havia sido reconstruído. Em menos de meio século, a evolução havia transformado uma ovelha doméstica em um tanque de guerra biológico. As mudanças físicas eram óbvias e funcionais.
As ovelhas de Campbell eram visivelmente diferentes de seus ancestrais. Suas pernas haviam se tornado mais longas e musculosas, uma adaptação direta para navegar pelos penhascos íngremes e rochosos em busca de comida. A postura era mais alta, alerta, mas a mudança mais impressionante estava na própria lã. A natureza havia descartado a fibra macia e absorvente. Os animais agora possuíam uma pelagem mais áspera, oleosa e resistente à água. E o mais incrível, muitos haviam recuperado a capacidade ancestral de perder a lã sazonalmente. Eles não precisavam mais de tosquia humana. Eles simplesmente trocavam de casaco quando necessário, evitando o acúmulo fatal de peso e sujeira. O comportamento também havia sido reconfigurado para a eficiência máxima. Cientistas observaram algo que raramente se vê em rebanhos domésticos. As mães davam à luz em pé. No frio congelante do solo vulcânico, deitar-se poderia significar a morte térmica para o recém-nascido e vulnerabilidade para a mãe. Os cordeiros nasciam e em questão de minutos já estavam de pé, prontos para correr. O ciclo de atividade também mudou. Eles pastavam desde o primeiro raio de luz até a escuridão total, maximizando cada caloria para manter a fornalha interna funcionando. Eles se tornaram resistentes a doenças, ágeis e totalmente autônomos. A natureza pegou um animal dependente e o transformou em uma unidade de sobrevivência independente. Mas a eficiência desses novos animais criou um dilema moral e ecológico. Para a ciência, eles eram um tesouro, a prova viva de como a adaptação pode ser rápida. Mas para os guardiões do meio ambiente, eles eram uma praga. A Ilha Campbell foi declarada uma reserva natural em 1954, um santuário para albatrozes e plantas raras. E quem era a maior ameaça a esse santuário? A super-ovelha que comia tudo o que via pela frente. O sucesso evolutivo delas tornou-se sua sentença de condenação. As autoridades decidiram que a ilha precisava retornar ao seu estado original, antes da chegada do homem. Isso significava que as ovelhas, apesar de toda a sua luta heróica para sobreviver, tinham que ser eliminadas. O que a natureza não conseguiu fazer com gelo e vento, o homem faria com planejamento. Começou uma operação de limpeza em larga escala. Cercas foram erguidas para dividir a ilha em zonas de extermínio. Equipes foram enviadas, não para colher lã, mas para encerrar o experimento. Cerca de 3.000 animais foram abatidos sistematicamente. Foi um conflito de interesses brutal. De um lado, a pureza ecológica da ilha. Do outro, uma linhagem genética única que havia sido forjada no fogo do isolamento. Parecia o fim da linha. O trabalho de 75 anos da seleção natural estava sendo apagado, tiro após tiro, em nome da conservação. No entanto, à medida que o número de ovelhas caía para zero, a comunidade científica soou o alarme. Eles perceberam que estavam prestes a perder algo insubstituível. Aqueles animais carregavam genes de resistência que poderiam ser vitais para o futuro da agricultura mundial. Em 1976, uma missão de resgate de emergência foi lançada. O objetivo era salvar uma amostra, uma arca de Noé genética, antes que o último animal fosse removido. Mas capturá-las provou ser um pesadelo logístico. Essas não eram mais as ovelhas dóceis de 1896. Eram animais selvagens, ariscos e conhecedores de cada caverna e ravina da ilha. Elas fugiam dos humanos como gazelas. Após esforços exaustivos, a equipe conseguiu resgatar apenas 10 animais. Apenas 10. De um império de milhares, essa pequena fração foi tudo o que restou. Eles foram levados de volta para a Nova Zelândia, onde iniciaram um programa de reprodução em cativeiro para manter a linhagem viva. A história poderia ter terminado com um final feliz e seguro, mas a realidade é mais dura. A raridade desses animais atraiu a atenção errada. Em 2017, o crime atingiu o rebanho remanescente. Ladrões invadiram a propriedade, onde os descendentes eram mantidos, e roubaram 5 das melhores ovelhas. Elas foram abatidas provavelmente por carne comum, sem que os criminosos soubessem que estavam comendo um pedaço insubstituível da história evolutiva. Pior ainda, várias fêmeas roubadas estavam prenhes. Esse golpe reduziu a população mundial dessas ovelhas para cerca de 30 indivíduos.
Hoje, o legado de uma das adaptações mais incríveis do planeta depende de menos de 3 dúzias de animais. A história da Ilha Campbell é fascinante, mas ela é apenas um capítulo de um livro muito maior. O que aconteceu lá não foi um milagre isolado, foi a regra. Quando removemos o controle humano, a natureza aperta o botão Reset imediatamente. E temos um exemplo disso acontecendo agora mesmo, em uma escala muito mais aterrorizante, nos Estados Unidos. Estamos falando dos porcos. O porco doméstico é rosado, com pouca pelagem e geralmente inofensivo. Mas solte esse mesmo animal nas florestas do Texas ou da Flórida, e a transformação é ainda mais rápida e assustadora do que a das ovelhas. Em poucas gerações, eles revertem para uma forma primitiva, desenvolvem uma pelagem grossa e escura como armadura, crânios mudam de formato, músculos densos acumulam-se nos ombros para combate, e o mais visível, crescem presas afiadas como navalhas, capazes de rasgar um predador ou um rival. Diferente das ovelhas isoladas no oceano, esses super-porcos estão invadindo a civilização. Eles são inteligentes, agressivos e destrutivos. Eles causam danos estimados entre 1,5 e 2 bilhões de dólares por ano à economia americana, destruindo plantações, diques e ecossistemas inteiros. É o mesmo princípio da Ilha Campbell. A domesticação é apenas uma máscara. Por baixo dela, a biologia selvagem está sempre esperando, pronta para emergir assim que viramos as costas. Muitas vezes olhamos para os animais de fazenda e vemos fragilidade. Vemos seres que precisam de nós para comer, para se abrigar, para viver. Mas a lição da Ilha Campbell é um choque de realidade. A fragilidade é uma ilusão que nós criamos. A natureza é uma engenheira implacável que não desperdiça tempo. Dê a ela 75 anos, ou até menos, e ela transformará uma vítima em um sobrevivente de elite. O experimento da Ilha Campbell nos ensinou que a evolução não parou. Ela está acontecendo agora, em tempo real, com uma força e velocidade que subestimamos. Aqueles 400 animais abandonados no frio não deveriam ter sobrevivido, mas sobreviveram. Eles nos mostraram que a vida é muito mais teimosa e poderosa do que qualquer previsão humana. E talvez a verdadeira questão não seja o que acontece quando os animais ficam sem nós, mas sim, quão rapidamente eles percebem que nunca precisaram de nós. Isso é o poder da indústria da vida. Se você ficou impressionado com a força da natureza, inscreva-se para nossa próxima jornada pelo mundo das mega-estruturas e processos incríveis. No Mar Báltico, uma armada de 70 navios tomou conta do horizonte. Eles não estão em guerra, mas estão a rasgar o fundo do mar para enterrar 10 bilhões de euros. A missão? Construir a maior ligação submersa do mundo entre a Alemanha e a Dinamarca. Mas isto não é apenas um túnel, é uma operação insana, onde engenheiros precisam afundar blocos de concreto mais pesados que um navio de cruzeiro, com uma precisão de milímetros, na escuridão total do oceano. Bem-vindos ao projeto de infraestrutura mais extremo da Europa. Para entender a loucura necessária para realizar esta obra, precisamos olhar para o mapa. De um lado temos a ilha alemã de Fehmarn, do outro, Lolland, a quarta maior ilha da Dinamarca. Entre elas existe apenas uma faixa de água traiçoeira. Hoje, a única forma de atravessar é de ferry. Pode parecer uma viagem tranquila, mas na realidade é um gargalo logístico. Você espera o barco chegar, embarca e depois perde 45 minutos na travessia. E isso é num dia bom. Quando as tempestades do Báltico atingem a região, os ferries param e o transporte de mercadorias entre a Escandinávia e a Europa Central congela por horas. A solução óbvia, aquela que engenheiros e governantes debateram desde os anos 90, era construir uma ponte, e não seria uma ponte qualquer. O plano original desenhava um monstro de aço e concreto, uma ponte estaiada de 12 milhas. Imaginem 4 pilares gigantescos a erguerem-se do mar, atingindo 919 pés de altura. E isso é mais alto que muitos arranha-céus famosos. A ponte precisava ser colossal para deixar navios oceânicos passarem por baixo, com vãos livres nunca antes vistos na história da engenharia. Mas então, os engenheiros olharam para os riscos e recuaram. Em 2010, a empresa responsável, a Fehmarn AS, fez uma declaração chocante.
Construir aquela ponte seria empurrar a tecnologia humana até o limite da ruptura. O risco de falha era demasiado alto. A ponte foi oficialmente considerada demasiado complicada. A alternativa? Ir para baixo da terra. Um túnel custaria 5,5 bilhões de euros, quase o mesmo que a ponte, mas eliminaria os riscos do vento e das tempestades. Decidiram perfurar a escuridão. O plano mudou para criar um túnel de 11 milhas, uma das maiores estruturas já concebidas pelo homem. Mas como se constrói um túnel no meio do mar? Você não pode simplesmente trazer os materiais de caminhão. A escala deste projeto é tão absurda que a logística tradicional entraria em colapso. A solução foi tão radical quanto o próprio túnel. Se a fábrica não existe, nós construímos uma. O trabalho preparatório começou em 2019, com um objetivo claro: erguer uma cidade industrial temporária. Em Rødbyhavn, na Dinamarca, nasceu uma planta que cobre cerca de 11 milhões de pés quadrados. Para você ter uma ideia, esta é a maior fábrica de produção de túneis do mundo. Dentro deste gigante, foram montadas 6 linhas de produção que funcionam dia e noite. Mas uma fábrica precisa de ser alimentada. Por isso, a Femern AS construiu também um porto inteiro do zero. Este porto não serve para turistas. Foi desenhado para engolir quantidades bíblicas de matéria-prima. Estamos a falar de navios a descarregar pedra, areia, cascalho e aço, lidando com até 80 mil toneladas de materiais por semana. Tentar mover isto por estrada exigiria um exército de caminhões que entupiria as estradas da Europa. O mar era a única via possível. Ao redor da fábrica, ergueram-se alojamentos e escritórios, criando uma comunidade focada num único objetivo: alimentar a besta industrial que vai unir 2 países. O que sai desta fábrica desafia a imaginação. O túnel não é escavado como um metro, ele é montado como um Lego gigante. Mas as peças deste Lego são os objetos de concreto mais pesados que a humanidade já tentou mover. Cada seção do túnel mede 712 pés de comprimento. Imagine 2 campos de futebol colocados em linha. A largura é de 131 pés e a altura de 33 pés. É um edifício de 3 andares deitado. Mas o número que realmente assusta é o peso. Cada uma destas seções pesa 73.500 toneladas. Para colocar isto em perspectiva, pense num navio de cruzeiro moderno, como o MS Zuiderdam, que leva 2.000 passageiros. Esse navio pesa 82 mil toneladas. Cada pedaço de túnel que sai desta fábrica pesa quase tanto quanto um navio de cruzeiro inteiro. E o projeto não precisa de 1 nem de 2. Eles precisam fabricar 79 destas seções titânicas. É uma frota inteira de navios de pedra que nunca vão flutuar na superfície, mas que precisam ser movidos, transportados e afundados com precisão cirúrgica. É por isso que a fábrica tinha de estar na costa. Mover estes monstros por terra seria fisicamente impossível. Enquanto a fábrica ruge em terra, no mar, uma operação de cirurgia planetária está em andamento. No auge da atividade, o Estreito de Fehmarn viu a concentração de 70 embarcações pesadas a trabalhar simultaneamente. A missão delas era simples, mas brutal: cavar uma trincheira no fundo do mar para esconder o túnel. Não podiam apenas pousar o túnel no fundo. Ele precisava estar enterrado para ficar protegido de âncoras de navios e correntes fortes. As dragas trabalharam dia e noite, removendo o fundo do mar numa faixa de 11 milhas. O solo ali é um pesadelo geológico, uma mistura de argila macia e calcário duro como pedra, o que obrigou os navios a passarem por atualizações constantes para não quebrarem os equipamentos. O resultado final foi uma trincheira com até 49 pés de profundidade e 164 pés de largura. Mas o que fazer com a terra removida? O volume é incompreensível. 76 milhões de pés cúbicos de solo e rocha foram arrancados do abismo. Em vez de deitar fora, os engenheiros usaram este material para criar nova geografia. O solo foi transportado para a costa, criando 741 acres de nova terra firme. Onde antes havia apenas água, agora existem praias e novas áreas naturais. O lixo da escavação tornou-se o tesouro da costa. Com a trincheira pronta e os leviatãs de concreto a sair da fábrica, chegamos ao momento de maior tensão de todo o projeto: a imersão.
É aqui que 10 bilhões de euros podem ser perdidos num piscar de olhos. A partir de 2025, o processo começa. Para mover estes blocos de 73 mil toneladas, usam-se pontões submersíveis especiais que abraçam a seção de concreto. Uma frota de rebocadores puxa lentamente o monstro para o mar, posicionando-o exatamente acima da trincheira escura. O mergulho não é automático. Numa sala de controlo a bordo dos pontões, uma equipe de elite de 22 pessoas monitoriza cada centímetro da descida. Eles operam guinchos com cabos de aço, que totalizam mais de 124 milhas de comprimento. Tanques de lastro são enchidos com água para forçar o concreto a descer, lutando contra a física, que quer manter o ar dentro do túnel a flutuar. O desafio é a precisão. Na escuridão, a 40 metros de profundidade, eles precisam encaixar um bloco no outro com uma precisão de apenas 0,5 polegadas. Meia polegada. Se errarem, a vedação falha e a água invade tudo. Câmaras subaquáticas e sonares guiam o processo. Quando as peças se tocam, juntas de borracha gigantes selaram a união. Estas borrachas foram desenhadas para durar 120 anos sob a pressão esmagadora do mar. Todo este processo, transportar e instalar uma única seção, é uma maratona de 40 horas ininterruptas de tensão absoluta. Depois, o túnel é coberto com areia e pedra, desaparecendo para sempre da vista humana. Mas uma obra desta magnitude não acontece sem deixar cicatrizes. O projeto enfrentou a fúria da natureza e dos ambientalistas. O fundo do mar não era um deserto, estava cheio de vida. Recifes antigos estavam no caminho das dragas. Inicialmente, o projeto dizia que os recifes estariam seguros, mas em 2020 a verdade veio à tona. Habitats vitais seriam destruídos. O tribunal chegou a parar a obra temporariamente, mas a máquina do progresso não pode ser travada por muito tempo. As restrições foram levantadas, condenando 23 acres de recifes. Como compensação, a Fehmarn AS prometeu construir 105 acres de novos recifes artificiais, numa tentativa de pagar a sua dívida para com o oceano. E não é apenas a natureza que sofre, há também o medo humano. O sistema de ferries, que hoje faz 315 viagens por semana, é o sustento de muitas famílias. Quando o túnel abrir, os ferries e os empregos que eles sustentam podem desaparecer. Além disso, há um problema que ninguém previu no início: a velha ponte de Fehmarn Sound. Construída em 1958, em plena Guerra Fria, esta ponte é uma relíquia. Ela até tem câmaras secretas nos pilares para explosivos, desenhadas para explodir a ponte em caso de invasão inimiga. O problema? Esta ponte velha é a porta de entrada para a Alemanha e ela está a cair aos pedaços. Testes de carga mostraram que ela jamais aguentaria o tráfego pesado que o novo túnel gigante vai trazer. Seria um funil desastroso. A solução foi adicionar mais dinheiro à conta e construir um irmão mais novo. Um segundo túnel, menor, com cerca de 1,5 km de comprimento, será construído para substituir a velha ponte. Ele usará a mesma fábrica e a mesma tecnologia do gigante, custando mais 714 milhões de euros. É uma obra dentro da obra. Depois de décadas de planeamento, adiamentos e datas de conclusão, que saltaram de 2021 para 2029, o fim está finalmente à vista. Por que fazer tudo isto? Por que gastar 10 bilhões de euros e mover montanhas de terra? A resposta é simples: velocidade e conexão. Hoje, atravessar de Rugbyhaven para Fehmarn é uma jornada de 45 minutos de ferry, mais o tempo de espera. Quando o túnel abrir, você entrará no seu carro e estará no outro país em apenas 10 minutos. É uma revolução temporal. E se você for de trem, a mudança é ainda mais brutal. Os novos trens de alta velocidade vão disparar pelo túnel a 124 milhas por hora. A travessia do estreito levará apenas 7 minutos. 7 minutos para cruzar o mar. O impacto geográfico é imenso. A viagem entre Copenhaga e Hamburgo, as duas maiores metrópoles da região, hoje leva quase 5 horas. Com o túnel, esse tempo cai para 2 horas e meia. De repente, a Dinamarca e a Alemanha deixam de ser vizinhos distantes para se tornarem uma única zona econômica integrada.
Este projeto é a prova final da ambição humana. Recusamo-nos a aceitar a geografia como destino. Construímos fábricas titânicas, criamos novas terras e mergulhamos navios de concreto no abismo, tudo para ganhar 2 horas. No mundo moderno, o tempo é o recurso mais valioso de todos, e a Europa acabou de gastar 10 bilhões para comprar um pouco mais dele. O túnel de Fehmarn Belt não é apenas uma estrada sob a água, é um monumento à nossa recusa em parar. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius.
Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem 2 propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás.
Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até ao plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema. Eram uma reserva de ouro químico, esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Em 1997, uma frota de 1.000 caminhões pesados invadiu um parque nacional intocado. Eles não trouxeram suprimentos, mas 12.000 toneladas de lixo podre e ácido. O local virou um inferno de moscas e mau cheiro. A empresa foi processada, o projeto cancelado e a terra abandonada como um crime tóxico. Mas quando voltaram 16 anos depois, encontraram algo que a ciência não conseguia explicar.
Como o lixo mais nojento da indústria criou a floresta mais densa da região? Para entender esse milagre industrial, precisamos primeiro olhar para o chão. A Costa Rica é famosa por ser um paraíso verde, um gigante biológico que guarda 6% de toda a vida do planeta em um pedaço minúsculo de terra. Mas na década de 90, a região de Guanacaste escondia um segredo feio. Não era floresta, era um deserto verde, exaurido pela fome humana por carne. Durante décadas, essa terra não viu árvores, apenas cascos de gado. Milhares de bois pisotearam o solo dia após dia, compactando a terra até ela ficar dura como concreto. A chuva batia e escorria, sem penetrar. Os nutrientes desapareceram. E quando a terra morreu, um inimigo oportunista tomou conta. Uma grama africana invasora, trazida de outro continente, espalhou-se como um vírus. Ela crescia alta, bloqueava o sol e, na estação seca, transformava-se em combustível puro para incêndios devastadores. 40 mil hectares de terra foram declarados clinicamente mortos. Engenheiros florestais tentaram de tudo. Plantaram árvores que morreram de sede. Trouxeram máquinas para arar o solo, mas a grama sempre voltava. A natureza estava travada em um ciclo de destruição. Para quebrar esse ciclo, não bastava plantar sementes. Era preciso algo muito mais radical. Era preciso uma bomba de nutrientes tão massiva que chocasse o sistema de volta à vida. E a munição para essa bomba estava sendo produzida a poucos quilômetros dali, em uma fábrica que não sabia o que fazer com seu lixo. A fábrica se chamava Del Oro. Era uma gigante do processamento de frutas, uma máquina industrial que esmagava milhares de laranjas todos os dias para extrair o suco que o mundo bebia no café da manhã. Mas para cada copo de suco, sobrava uma montanha de cascas, bagaço e polpa ácida. Era um pesadelo logístico, onde colocar toneladas de lixo úmido que apodrece em horas. Queimar era caro e sujo. Aterros sanitários estavam lotados. Foi então que dois ecologistas visionários, Daniel Jansen e Winnie Hallwax, olharam para aquele lixo e não viram um problema. Eles viram energia pura. Eles propuseram um acordo que parecia loucura para qualquer advogado ou engenheiro tradicional. A ideia era simples. A fábrica Del Oro doaria uma parte de suas terras para expandir o Parque Nacional. Em troca, eles teriam permissão para despejar seus resíduos industriais diretamente no solo degradado do parque, sem pagar um centavo, sem tratamento, sem filtros, sem frescuras. Apenas a transferência bruta de biomassa da fábrica para a floresta. Era uma aposta de alto risco. A teoria dizia que as cascas matariam a grama invasora e alimentariam o solo. Mas na prática, ninguém nunca tinha tentado algo nessa escala. Despejar lixo industrial em uma área de conservação soava como uma sentença de morte, não como um remédio. Mas com a terra já morta, o que havia a perder? O contrato foi assinado. Os motores dos caminhões foram ligados. A Operação Laranja estava prestes a começar. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração de força bruta logística. Durante o ano de 1997, a estrada para o parque tornou-se uma esteira transportadora de caminhões caçamba. Dia após dia, eles despejavam suas cargas. Não estamos falando de algumas carriolas de compostagem. Estamos falando de 12 mil toneladas. Para visualizar isso, imagine o peso de quase 2 torres Eiffel feitas de casca de laranja, jogadas em um pedaço de terra do tamanho de 3 campos de futebol. A paisagem mudou instantaneamente. O solo cinzento e duro desapareceu sob uma camada espessa, laranja e gelatinosa. Em alguns lugares, a pilha de cascas chegava à cintura de um homem adulto. E então, o sol tropical fez o seu trabalho. O calor de 30 graus cozinhou a mistura. A decomposição começou com violência. O cheiro era indescritível. Uma mistura ácida de frutas cítricas fermentadas e podridão que impregnava o ar e as roupas. Nuvens de moscas, densas como fumaça preta, ergueram-se sobre a área. Larvas cobriram o chão. Para um observador comum, aquilo era o apocalipse. Parecia que a indústria tinha vomitado na natureza. Não havia beleza ali, apenas o caos biológico em sua forma mais crua e nojenta. Mas, invisível aos olhos humanos, sob aquela camada fétida, a química do solo estava mudando.
A grama africana, que resistiu a incêndios e secas, encontrou algo que não podia vencer: a escuridão total e o peso esmagador de toneladas de biomassa. Mas o mundo humano não tem a paciência da natureza. Enquanto os micróbios começavam seu banquete silencioso, o barulho começou nos tribunais. A visão de caminhões despejando lixo em um parque nacional foi demais para a opinião pública. E pior ainda, atraiu a atenção da concorrência. A Tico Fruit, uma empresa rival que também produzia suco, ficou furiosa. Não porque se importassem com as moscas, mas porque a Del Oro tinha encontrado uma maneira gratuita de se livrar do lixo, enquanto a Tico Fruit ainda pagava caro por isso. Era uma guerra comercial disfarçada de preocupação ambiental. A Tico Fruit processou a Del Oro. Eles alegaram que as cascas eram lixo tóxico, que a acidez destruiria os rios locais e que as pragas destruiriam as plantações vizinhas. Foi uma batalha midiática suja. Manchetes gritavam sobre a destruição do parque. A pressão política montou. Os cientistas tentaram explicar que a feiura era temporária, que a decomposição era parte da cura. Mas ninguém quis ouvir. Em 1998, a Suprema Corte da Costa Rica bateu o martelo. O projeto foi declarado ilegal. Os cientistas foram expulsos. A Del Oro foi proibida de despejar mais uma única casca. O experimento foi encerrado com a marca da vergonha. Uma placa foi colocada no local, mas logo foi engolida pelo mato. Os 3 hectares de terra cobertos de lixo podre foram deixados para trás, esquecidos por todos. Ninguém voltou para medir, ninguém voltou para ver. Por 16 anos, aquele pedaço de terra desapareceu do mapa. O tempo passou, a chuva lavou as estradas, os governos mudaram e a tecnologia avançou. Em 2013, um estudante de doutorado chamado Timothy Trower estava nos Estados Unidos, revirando arquivos antigos, quando encontrou uma menção a esse experimento fracassado. Ele ficou obcecado com uma pergunta: o que aconteceu com aquelas 12 mil toneladas? Elas ainda estavam lá? O solo tinha virado um deserto ácido, como previram os críticos. Ele decidiu voar para Costa Rica para descobrir, mas a expedição virou um filme de mistério. Trower tinha as coordenadas de GPS e mapas antigos, mas nada fazia sentido. Onde o mapa dizia que deveria haver um pasto aberto e seco, ele encontrava uma parede impenetrável de vegetação. Eles andaram sob o sol escaldante, cortando cipós com facões, suando, achando que o equipamento estava quebrado. Devemos estar no lugar errado, pensaram. Eles procuravam um deserto, mas estavam cercados por uma selva gigante. Até que, no meio do mato, o pé de alguém bateu em algo duro. Era a placa. A velha placa amarela que marcava o local do despejo, agora enferrujada e quase engolida pelas raízes de uma árvore gigante. O choque foi total. Eles não estavam perdidos. Eles estavam parados exatamente em cima do lixão, mas o lixo tinha desaparecido. O pasto tinha desaparecido. Em seu lugar, erguia-se uma catedral verde. A equipe de Trower começou a medir, e os dados que coletaram deixaram a comunidade científica de queixo caído. Não era apenas algumas árvores a mais. Era uma revolução total. Eles compararam a área das laranjas com a área vizinha, que não recebeu lixo. A diferença era brutal. A biomassa aérea, ou seja, a quantidade de madeira e folhas vivas, era 176% maior no local do despejo. Era quase o triplo da vida. A grama africana assassina desapareceu completamente. Nem um único pé sobrou. O solo, antes duro e cinza, agora era preto, rico e úmido, carregado de nutrientes que você só encontra em florestas virgens antigas. A copa das árvores era tão densa que bloqueava quase toda a luz do sol, mantendo o chão fresco e úmido mesmo no verão. E o mais incrível, a diversidade de espécies explodiu. Não era uma monocultura, era uma complexa teia de vida, com figueiras gigantes, cipós e árvores de madeira de lei. E tudo isso aconteceu de graça, sem irrigação, sem pesticidas, sem tratores. Por 16 anos, nenhum humano tocou naquele chão. A natureza pegou o nosso lixo, quebrou cada molécula e construiu um novo mundo. Mas como? Como cascas ácidas criaram vida? A resposta está na escala.
Quando você joga uma casca de banana no chão, nada acontece. Mas quando você joga 12 mil toneladas de açúcar, água e fibra, você cria um reator biológico. As cascas sufocaram a grama invasora instantaneamente, tirando a luz dela. Ao mesmo tempo, essa montanha de comida disparou uma explosão populacional de micróbios, fungos e insetos. Foi um banquete microscópico. Esses pequenos trabalhadores quebraram a matéria orgânica em velocidade recorde, liberando calor e nutrientes diretamente na terra. O solo tornou-se uma esponja de recursos. As sementes de árvores locais, trazidas pelo vento ou por pássaros, caíram nesse berço perfeito e cresceram com uma velocidade que seria impossível em condições normais. Mas atenção, isso não é mágica, é engenharia biológica. E como toda engenharia, tem riscos. Funcionou aqui porque o solo não era tóxico, apenas pobre. E o clima tropical acelerou a decomposição. Se tentássemos isso no Alasca, ou com lixo plástico misturado, teríamos criado um desastre. A chave foi usar o resíduo certo, no lugar certo, na quantidade massiva certa. Hoje, se você voar sobre Guanacaste, não conseguirá ver onde o lixo foi jogado. A cicatriz desapareceu, curada por uma floresta vibrante. Aquelas 12 mil toneladas que causaram processos judiciais e escândalos, agora são o sangue que corre nas veias dessas árvores gigantes. O crime tornou-se a cura. Essa história nos força a encarar uma verdade desconfortável. Talvez sejamos nós que estamos errados sobre o que é lixo. Na natureza, o lixo não existe. Tudo é combustível. Tudo é um tijolo para a próxima construção. Nós gastamos bilhões tentando consertar a Terra com tecnologia delicada, quando às vezes tudo o que o planeta precisa é que devolvamos a ele os recursos brutos que roubamos, mesmo que eles fedam, mesmo que pareçam feios. A lição da montanha de laranjas é clara: a natureza não precisa da nossa proteção estéril, ela precisa da nossa colaboração bruta. Se cascas podres podem construir uma selva em 16 anos, o que mais estamos jogando fora hoje que poderia salvar o nosso amanhã? Pense nisso na próxima vez que espremer uma laranja. Sou o narrador do poder da indústria e nos vemos na próxima grande transformação.